Olá, amigos. Aqui é o Isaías Costa e essa é a leitura comentada da obra Arte da Prudência de Baltazar Gracian. Hoje é o nosso encontro de número 19 e nós vamos ver dos aforismos 73 até o 76. Hoje a gente vai ver assuntos bem diversos e já de antemão eu digo a vocês que eu vou falar algumas coisas que eu utilizo na minha vida prática e que me ajudam demais a não entrar em armadilhas, a não ser pego de surpresa por pessoas que são mal intencionadas, pessoas que querem puxar o tapete. Eu vou trazer para cá para compartilhar com vocês o que eu costumo fazer no dia a dia e que funciona muito bem. Porém, é preciso a gente buscar constantemente esse reforço, digamos assim, no autoconhecimento, na ética, na moral, né, nos grandes valores e virtudes. Vocês vão gostar dessas reflexões. E também vou falar muito sobre a gente se mirar nos grandes mestres. Eu vou citar alguns deles aqui. Então acompanhe até o final que vocês vão gostar bastante das reflexões. Só peço a vocês que deem um like, um joinha antes da gente começar. Eu sempre peço a vocês essa gentileza, porque é assim que o algoritmo do YouTube funciona. Quanto mais curtidas, ele entende que é um conteúdo relevante e assim coloca como recomendação para outras pessoas. Assim esse estudo pode chegar para cada vez mais pessoas. Então eu conto com vocês, essa gentileza de darem um like e um joinha. Da mesma forma lá no Instagram, Isaías Costa 14, né, coloquem um coraçãozinho, compartilhem no aviãozinho de papel com os amigos de vocês. Assim mais e mais pessoas vão se beneficiar dessas reflexões desse livro. Vamos lá, gente, começar pelo aforismo 73, que diz assim: saber quando ser evasivo. É como as pessoas sensatas evitam as dificuldades. Com uma frase elegante, espirituosa, conseguem escapar do labirinto mais intrigado. Com um sorriso, se esquivam do obstáculo. Foi nisso que o maior dos capitães baseou sua coragem. Uma maneira cordial de dizer não consiste em mudar de assunto, e nenhuma manobra é de maior elegância do que se fazer de desentendido. Essa parte final é bem legal. Uma maneira cordial de dizer não consiste em mudar de assunto, e nenhuma manobra é de maior elegância do que se fazer de desentendido. Esse ponto, gente, é o que eu gostaria de, como eu comentei no comecinho do vídeo, trazer para vocês o que eu costumo fazer no meu dia a dia. E como eu falei, é preciso a gente estar o tempo todo buscando esse aprimoramento pessoal, esse mergulho no autoconhecimento, na incorporação, digamos assim, de grandes valores e virtudes, né, como a humildade, como a serenidade, né, a retidão, tudo isso que fazem parte dos seres humanos que estão nessa busca da evolução. Quando a gente é tipo assim, confrontado por pessoas que querem puxar o nosso tapete, querem nos prejudicar de alguma forma, o que eu costumo fazer? Eu que procuro desenvolver essa sensibilidade para identificar quando alguém é mal intencionado. Eu faço um questionamento do jeito que eu faço nas terapias para os meus pacientes. Eu me faço de desentendido. E aí eu faço aquele questionamento que coloca a pessoa contra a parede, como se diz. Ela é confrontada e ela precisa se justificar. E aí nessa hora, quase sempre, elas dão um jeito de sair pela fininha, né? Sair de fininho para poder não serem confrontadas de uma forma tão direta. Eu digo assim: você está me propondo tal coisa, eu queria que você me explicasse exatamente o que você quer dizer com isso, com aquilo outro. Eu peço para a pessoa explicar minuciosamente. Eu quero que você me explique, né, essa proposta que você está me fazendo, né, isso que você gostaria que eu fizesse. Eu quero que você me diga exatamente, é isso que você está querendo que eu faça. E aí, quando a pessoa ela tenta justificar, ela já fica logo assim, ressabiada, como se diz. E aí quase sempre ela sai de fininho, porque ela sabe que está diante de uma pessoa que não vai se corromper, que não vai mentir, que não vai destratar outras pessoas, não vai tirar proveito de alguma situação de forma desonesta. E assim, é uma situação que poderia ser prejudicial para si e para outras pessoas deixa de acontecer. Essa é a forma elegante
de ser evasivo, de você sair, né, de uma situação ruim, se fazer de desentendido. Espero que eu tenha conseguido me fazer compreender ao falar isso que eu costumo fazer no meu dia a dia. Claro que por conta dessa minha busca já de muitos anos, é muito raro acontecer alguém que queira assim de uma forma bem maldosa me prejudicar, mas quando isso acontece, eu costumo fazer isso, eu faço para a pessoa explicar minuciosamente o que você pensa realmente sobre isso. Eu quero que você me explique nos detalhes o que você quer dizer com tal coisa, com X, com Y. E aí a pessoa ela fica assim, às vezes até ela gagueja, ela fica e aí não consegue, ela não prossegue, porque sabe que não vai obter aquilo que ela tanto gostaria. E é assim que a sociedade pode ir melhorando, gente. Eu compartilho isso com vocês nessa esperança de tocar pelo menos o coração de alguns de vocês, porque é a partir desse compartilhamento que as coisas começam a florir, né, a florescer de uma forma positiva, certo? Claro que há muito mais que pode ser levantado, mas eu quis ser bem objetivo, trazer isso que para mim funciona muito bem. Vamos lá para o 7.4, diz assim: não ser intratável. As feras verdadeiras vivem nos lugares mais povoados. Ser inacessível é o vício daqueles que não conhecem a si próprios e mudam os humores conforme as honras. Não é irritando os outros logo de início que se alcança a estima. Imagine um desses monstros intratáveis, sempre a ponto de ficar furioso e impertinente. Os pobres dos criados o abordam como se fosse um tigre, cautelosamente e com receio. Para galgar a posição elevada, agradaram a todos, e, agora que estão onde querem, desforram-se, maltratando a todos. Dada a posição, deveriam atender a todos, mas a aspereza e a soberba fazem com que não atendam a ninguém. Um castigo sutil, adequado a eles, ignore-os por completo. Aplique sua sabedoria em outros. Esse aqui é um aforismo um pouco maior, gente, mas a meu ver o ponto mais importante dele é esse aqui. Quando ele fala sobre esses pobres dos criados, eu vou reler essa parte. Os pobres dos criados o abordam como se fosse um tigre, cautelosamente e com receio. Para galgar a posição elevada, agradaram a todos, e agora que estão onde querem, desforram-se maltratando a todos. Isso daqui, gente, na mesma hora que eu li, eu me lembrei de uma das máximas, uma das frases mais famosas do grande mestre Paulo Freire, um patrono da educação no Brasil. Ele tem um livro extremamente famoso e citado nas obras acadêmicas, o livro chamado Pedagogia do Oprimido. É um livro delicioso, é um livro que eu já li e pretendo reler, com certeza, ao longo da vida. Deixo como sugestão para vocês o livro Pedagogia do Oprimido, do Paulo Freire. Nessa obra ele fala sobre os oprimidos e os opressores, né? Que existe muito mais oprimidos do que opressores na nossa sociedade. Mas a educação, ela é um pilar para que a opressão ela deixe de existir, ou pelo menos diminua. Essa é a proposta geral desse livro, trabalhar a educação para diminuir a opressão. E aí uma das frases famosas do Paulo Freire, ele diz que quando a educação ela não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar o opressor. Essa frase é genial, gente, é aquela frase para você emoldurar. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar o opressor. Ele está lá sofrendo, sendo humilhado, e aí ele quer meio que se vingar. Por quê? Porque ela não trabalhou em si os grandes valores e virtudes do perdão, né, da tolerância e muitas outras virtudes que precisam ser desenvolvidas, que somente uma boa educação pode proporcionar. E aí esse aforismo é para que a gente reflita sobre isso, para que a gente, através dessa boa educação, dessa incorporação de valores e virtudes, a gente não se torne opressor.
a gente pode até ser oprimido, mas e certamente somos oprimidos, porque a gente vive numa sociedade extremamente desequilibrada, desigual, mil e uma coisas. A gente certamente é oprimido de muitas formas, mas que a gente não se torne o opressor, porque a gente aprendeu que não é por aí. Esse é um caminho de desequilíbrio e de aprofundamento de sofrimento. A gente agora está atravessando uma pandemia, e essa pandemia ela é fruto, eu diria, o maior de todos, o egoísmo do ser humano, de querer concentrar renda, concentrar patrimônio, enquanto outras pessoas estão aí morrendo de fome, né, totalmente em situações deploráveis, que às vezes não tem nem sequer saneamento básico, né, esse sistema ultracapitalista que a gente tem na nossa sociedade, ele é um câncer para a sociedade, e isso precisa acabar. Ele vai acabar quanto mais a educação ela for pautada nessas grandes virtudes e valores que o Baltazar Gracian tão brilhantemente traz nessa sua obra. Então que a gente reflita sobre isso e coloque isso como um norte na nossa vida, né? Para a gente, através da educação, diminuir a opressão. E até com esse sonho, né, distante, de um dia ela acabar por completo. Nenhum de nós vai ver isso nessa vida, mas nós podemos ser construtores de uma nova sociedade onde acabe a opressão. Eu sonho com essa sociedade, um dia, quem sabe, ela se estabeleça. Vamos lá para o 7.5. Escolher um modelo heróico. Mais para emular do que imitar. Existem exemplos de grandeza, textos vivos de reputação. Cada qual escolha o primeiro em seu campo, não tanto para segui-lo, quanto para superá-lo. Alexandre chorou sobre a tumba de Aquiles, não lendário herói grego, mas por si próprio, pois ao contrário daquele, sua glória ainda não nascera. Nada atiça tanto a ambição do espírito quanto o clarim da glória alheia. O que afugenta a inveja incentiva a generosidade. Aqui ele está falando, gente, sobre a gente ter como meta, digamos assim, se espelhar nos grandes mestres, nessas pessoas que ele chama de heróicas. Essas pessoas heróicas são aquelas que fizeram algo grandioso na humanidade. E cada pessoa tem as suas referências. Como que eu faço? É muito relacionado com a espiritualidade, com o desenvolvimento humano, né, com esse conectar do ser, do coração. As minhas grandes referências são voltadas para a espiritualidade, mas ele diz, né, cada um escolhe o primeiro no seu campo. Cada um de nós tem as suas grandes referências nas suas áreas. E aí eu vou citar aqui um pouco para vocês quem são as pessoas que eu me inspiro e que eu busco aprender com sua sabedoria, com o seu conhecimento, para tentar ser pelo menos um pouquinho parecido com elas. Eu vou citar só alguns. No caso, o maior de todos os mestres é o Mestre Jesus Cristo, que a meu ver foi o maior ser humano que já passou por esse planeta, né? Um ser humano assim, muito próximo da perfeição, o Mestre Jesus. Todos nós estamos muito distantes da sua sabedoria, mas nós podemos aprender muito com o que ele nos deixou, através das suas parábolas, através do que está registrado nos evangelhos. Ele é uma das minhas maiores referências, se não a maior, o Mestre Jesus. Eu também me inspiro muito no Yogananda. Eu acho o Yogananda um mestre absolutamente incrível. Todos os dias eu aprendo um pouquinho mais com a sua sabedoria. Tem o Mahatma Gandhi, eu já citei ele aqui no outro vídeo. Com o Mahatma Gandhi eu aprendi bastante essa questão da gente ter firmeza, mas ao mesmo tempo ser meigo, ter doçura no nosso ser, saber se posicionar, mas sem ser agressivo, sem ser estúpido. Eu aprendi muito isso com ele, e tem muitos outros exemplos, até mesmo exemplos contemporâneos. Por aqui eu já falei inúmeras vezes, como a professora Lucilena Galvão, por exemplo. Através dela eu tenho aprendido cada vez mais essa questão da generosidade, de compartilhar aquilo que eu aprendo, algo que ela já faz há 32 anos na Nova Acrópole, de você compartilhar aquilo que você aprendeu, aquilo que você estudou, com o máximo de pessoas que conseguir.
Isso é o legal da internet, porque a gente joga no YouTube e isso fica, enquanto existir YouTube, fica aí para todas as pessoas que tiverem acesso. Isso é maravilhoso, né? E, assim, eu sei que esses estudos não alcançam muita gente, mas para aquelas pessoas que tocar, pode fazer diferença. E para mim, isso é o que vale, isso é o mais importante. Então ela para mim é um exemplo vivo, verdadeiro, concreto, que a meu ver é uma alegria muito grande é viver no mesmo tempo que ela, ser contemporâneo da querida professora Lucélena Galvão. Claro que existem muitos outros exemplos. E aí aqui eu concluo esse aforismo dizendo isso, que é aquilo que ele coloca, né? Para cada um escolha o primeiro no seu campo. Dentro da sua área, procure se mirar nos maiores exemplos. Se você é da medicina, se inspire nos grandes médicos, nos maiores médicos da história. Se você é um advogado, se mire nos advogados que fizeram diferenças absurdas na sociedade, né? Se você trabalha com vendas, com marketing, se mire naquelas pessoas mais éticas, mais transparentes e que fazem um trabalho que seja para melhorar o planeta. Quanto mais a gente se mirar nos melhores, naquelas pessoas que mais fizeram diferença e fazem diferença, melhor para nós e melhor para a sociedade. Vamos lá para o 7,5 para a gente concluir o vídeo de hoje. Diz assim: não brincar o tempo todo. Esse aqui, gente, é tão direto, eu não vou nem me ater tanto a ele, porque é uma mensagem quase que óbvia. Não brincar o tempo todo. A prudência é reconhecida pela seriedade e granjeia mais respeito do que talento. Quem vive brincando não é um homem que merece confiança. São comparados aos mentirosos e nunca lhes dão crédito. De um tememos a trapaça, do outro a zombaria. Nunca se sabe quando estão exercitando o juízo, o que equivale a não tê-lo. Não existe humor pior do que o contínuo. Alguns ganham fama de espirituoso e perdem a de sensato. Há momentos para o riso, mas o resto do tempo pertence à seriedade. Esse aqui, gente, é muito legal. Quando eu estava lendo, eu me lembrei de uma história antigona, que certamente você já ouviu. Eu nem me lembro mais assim os pormenores dessa história, mas era tipo assim, era uma fazenda, e nessa fazenda tinham muitos lobos, né, muitos lobos ferozes, e que à noite eles ficavam uivando e atacando os animais, ou mesmo seres humanos. E aí conta essa historinha, né, que era uma criança que gostava de brincar, uma brincadeira muito sem graça, de que esses lobos estavam atacando. E aí numa certa noite ela diz: socorro, socorro, os lobos estão me atacando. E aí os pais dela vão lá, e aí eles ficam todos preocupados, achando que tinha sido algo grave, né, que ela realmente estava sendo atacada pelos lobos. E quando ela chega lá, ela começa a rir. Não, era brincadeira. E aí ela vai repetindo isso dia após dia. No segundo dia a mesma coisa: socorro, eles estão me atacando. E aí passa vários dias, os pais começam a ficar pé da vida com essa atitude totalmente inadequada, até que chega um dia que ela começa a gritar: socorro, socorro. E nesse dia, de fato, ela estava sendo atacada pelos lobos. E aí os pais, de tanto pensar, eu lá vou buscar socorrer essa criança, ela tá de novo só zombando da gente, frescando com a nossa cara, então deixa pra lá, nós não vamos acudi-la, né, socorrê-la. E aí nesse dia ela acabou sendo atacada pelos lobos e morreu. Essa é uma historinha super conhecida, certamente você já ouviu em algum momento. Isso, essa questão do brincar o tempo todo. Quando você brinca o tempo todo, você perde o respeito, você perde até a dignidade muitas vezes. Então que a gente saiba dosar. Mais uma vez, eu volto pro caminho do meio. Eu adoro rir, gente. Eu todos os dias eu assisto alguma coisa engraçada, eu sigo pessoas no Instagram que são de comédia, só que são momentos. Se você faz isso continuamente, ininterruptamente, tem alguma coisa errada. Você não está entendendo a proposta da vida. A vida ela é muito mais de momentos de seriedade do que de brincadeira, de riso. A nossa vida ela exige muito de nós seriedade. O que eu faço aqui tem uma grande seriedade, mas ao mesmo tempo tem leveza. Eu dou abertura para o riso.
Eu até já comentei até de vídeos engraçados no estudo anterior, que eu acho um barato, mas que assim, são coisas pontuais. A gente não pode se alimentar só disso, porque a gente não desenvolve os nossas virtudes e valores interiores que precisam ser desenvolvidas, e é só a seriedade que pode conseguir isso. E aí, só para concluir esse aforismo, ele fala sobre isso, que quando você sabe dosar, né, o riso e a seriedade, você consegue o respeito dos outros. Se você quer ser respeitado, você precisa dosar a seriedade com o riso. O rir o tempo todo, você vai ser só um personagem, você vai ser visto como o palhaço da hora. Você quer isso pra você? Certamente não, senão você nem estaria aqui assistindo a esse vídeo. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado dessas reflexões, como sempre, bem diversas desse livro. Espero que tenha sido útil, trazido bons insights para vocês. No próximo vídeo a gente vai dar continuidade, né, a partir do 7.7. E não deixem de dar um like, um joinha no vídeo, compartilharem com os amigos de vocês, se inscreverem no canal. Beleza? Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.